E aí, galerinha, tranquilo? Olha só, com o objetivo de não deixar cair, esquecer esse conteúdo que nós já vimos em sala de aula, então eu resolvi fazer esse pequeno vídeo para nós conseguirmos lembrar, né? Principalmente quando for o momento de efetuarmos alguma prova, alguma coisa nesse sentido. Por falar nisso, eu não posso esquecer de dizer o objetivo, né? Porque se eu não disser, o meu chefe acaba chamando a minha atenção na devolutiva. O nosso objetivo nessa videoaula é justamente tentar trazer para vocês a diferença entre mito, filosofia, ciência, religião, senso comum e, sobretudo, não podemos deixar de esquecer que nós temos que trabalhar a origem da filosofia em si. É esse componente tão cri-cri, digamos assim, do nosso cotidiano, porque ela é a questionadora de tudo. Dito isto, vamos às diferenças, ver se vocês conseguem acompanhar e entender as diferenças. Vamos primeiro para mito. O que é o mito em si? O mito é a tentativa de postular, de trazer para a nossa realidade explicações do nosso cotidiano, do nosso cosmo, de tudo que nós podemos imaginar, mas sempre baseado ou numa figura heróica, ou numa figura mitológica, ou numa figura divina. O mito, ele não é provado. Durante muito tempo anteriormente à filosofia, era o mito que se destacava no cotidiano ateniense, grego em geral. Dito isto, feito isto, eu vou para um outro ponto. Se eu passei para o mito, agora nós vamos para a religião. Porque a religião ela também tem muita peculiaridade com o mito, porque ela também tenta explicar os acontecimentos, os fatos, as coisas que acontecem no nosso cotidiano, sempre postulando, trazendo essa ideia do divino. Tá, tudo bem, professor. Se ambos têm essa semelhança, o que os difere? Simples, o mito, ele não precisa ser organizado, ele não precisa ser hierarquizado, ele não precisa ser institucionalizado como é a religião. Nem todos podem subir um altar de uma igreja para poder orar, para poder rezar, para poder fazer uma missa, digamos assim. Agora o mito todo mundo pode proferir, todo mundo pode trabalhar com a ideia de mito. Ela não existe uma hierarquia, uma organização. Agora, religião precisa de organização. Por isso que ela é estabelecida em instituições. A partir daí, nós vamos para o outro, para o senso comum. O senso comum é um saber popular. Entretanto, o senso comum ele é passado de gerações em gerações e principalmente pela sua oralidade. Mas o senso comum é similar ao mito e à religião? Não nesse sentido, porque ele não precisa postular a presença de divino, a presença de heróis, a presença de mito para a nossa realidade. O senso comum ele pode ser, no simples fato, um dito popular de que eu não posso tomar manga com leite, eu não posso passar por baixo de escada, ou como eu ilustrei aqui, gato preto dá azar. Então o senso comum, ele não pode ser desprezado, ele é sim um conhecimento popular. Agora, nós vamos para onde? Nós vamos para a filosofia. Porque o que é a filosofia em si? A filosofia é um ponto de interrogação. A filosofia é aquilo que questiona, que interroga, que argumenta. A filosofia não aceita as coisas como prontas. Ela questiona a verdade absoluta. A filosofia ela vai dar voz a razão, voz à crítica, é dela que vai resultar posteriormente aquilo que nós chamamos de ciência. Qual é a diferença entre filosofia e ciência? Filosofia não é ciência. A ciência sim, ela é comprovada. A filosofia nós temos várias teorias que não conseguem, de certa forma, serem provadas, mas são, sem dúvida nenhuma, racionais, argumentativas. Agora a ciência não. Percebam bem a diferença da ciência. A ciência, ela já postula, ela já explica através de teorias, através de conceitos, ela é fundamentada, ela é comprovada, ela é objetiva porque é para todos, o senso comum é subjetivo, parte do sujeito. A ciência não parte de um sujeito. Por isso que agora essa nova vacina que estão tentando desenvolver para o Covid-19 não pode ser testada em um sujeito, porque ela passa a ser subjetiva. Ela precisa ser testada numa grande maioria de pessoas.
Aí sim, ela passa a ser objetiva e universalizada. Nós temos também, ela é imparcial, ou seja, ela não pode favorecer lados e, sobretudo, ela tem uma metodologia de estudo, de pesquisa. Entenderam isso? Vamos ao nosso próximo ponto, então? Esse nosso próximo ponto, essa nossa próxima etapa, é discutir a origem da filosofia, aonde ela surge, a filosofia ocidental em si. A filosofia ocidental em si, ela tem data de nascimento, é entre século VII e século VI. Dizem que é na Jônia, ou seja, uma das polis gregas de antigamente. Para a filosofia, alguns atribuem um pai a ela, sendo ele Tales de Mileto. Mas como é que ela surge em si? Nós temos algumas características que levam ao seu surgimento. Vamos ponto a ponto para vocês entenderem. Viagens marítimas. Por que viagens marítimas? Porque o homem ultrapassa aquilo que ele conhecia. Ele percebe-se que além do mar aonde ele conhecia, não haviam os monstros, não haviam os deuses, haviam outros povos com outras culturas, com outras características. Essa troca cultural também levou os gregos a desenvolverem uma nova forma de pensar, de questionar, e aí a filosofia vai surgindo aos poucos. Ela é um embrião nesse momento ainda. Um outro ponto é a vida urbana, é o questionamento dessa aristocracia, porque surge uma nova classe social que começa a questionar. Olha só o que eu estou dizendo, questionar, filosofia é questionamento. Essa nova classe social começa a questionar por que existe uma aristocracia, uns privilegiados, e nós não somos privilegiados, ou todos não são privilegiados ou tratados iguais. Olha só, e aí nós vamos para esse questionamento. Próximo ponto, invenção do calendário, porque agora percebe-se que o calendário não é divino, o calendário não é mitológico, todos os anos os acontecimentos são similares, então o homem começa a perceber que o calendário, que as estações do ano, elas acontecem de forma natural, ou seja, independente de intervenção mitológica ou não. Nosso próximo ponto é a invenção da moeda, e isso é fantástico, porque como é que eu vou conseguir atribuir um valor a algo que foi produzido? Isso requer muita reflexão, muito pensamento, muita discussão e muita decisão. Isso tudo vai incrementando a forma do homem pensar, a sua razão vai se modificando com o passar do tempo. Nós temos a invenção da escrita. Como é que eu vou criar símbolos a um objeto, a algo, a alguma coisa? Como é que eu vou dizer que aquilo que está escrito representa algo? Isso mexe com o pensamento humano, desenvolve uma capacidade intelectual incrível e enorme. O homem começa mais uma vez a se desenvolvendo com o passar do tempo e começar, olha a palavra, questionar, argumentar, discutir, ok? Vamos ao nosso último ponto, a política. Isso é muito importante porque a política, ela é sem dúvida a base que dá origem à filosofia, porque os primeiros filósofos, os primeiros atenienses, eles tinham que fazer o que? Eles tinham que ir na ágora para poder fazer uma discussão política. Isso leva a ele, primeiramente, a desenvolver novos pensamentos. É nessa polis de discussão, na elaboração de leis, por que essa lei será criada ou não. O homem começa a se desenvolver, ele começa a criar argumentos, ele começa a criar novas formas de pensar. Então a filosofia, a gente sempre afirma que ela é filha da polis, da democracia, da discussão, do homem, dos homens. Ok? Os primeiros filósofos eram chamados de sofistas. Qual é o objetivo principal dos sofistas? Por isso que eram tão criticados por Sócrates e Platão. Os sofistas, eles tinham a arte da retórica. Eles ganhavam a vida ensinando as pessoas a falarem, a discutirem, a argumentarem. Então, antes de Sócrates, nós chamamos de pré-socráticos, e nesses pré-socráticos nós incluímos aí os sofistas. Os pré-socráticos, olha, prestem atenção, os pré-socráticos estavam preocupados em explicar o cosmos. Nós temos uma ruptura aí. O que é isso? Os pré-socráticos estavam interessados em explicar a origem das coisas, a origem do mundo. Agora, com Sócrates, não. O foco muda. O foco é humano. Nós vamos explicar quem é esse ser.
ele é ético, como ele pensa, o que é a verdade. Então nós temos o antes, que são os pré-socráticos, que tentam explicar o cosmos, e agora nós temos os socráticos em diante, que estão focados mais no homem, ok? Nessas ideias, então, surgem algumas escolas filosóficas. Dentre essas escolas filosóficas, nós trouxemos aqui 4. Os dogmáticos, os cínicos, os céticos e aqueles que defendem o perspectivismo. Qual a diferença dentre elas? Dogmáticos acreditam sim numa verdade absoluta. Eles defendem que existe uma verdade absoluta. Diferente do cinismo. O cinismo, para eles, não existe verdade. São totalmente opostos. Um acredita na verdade, o outro não acredita na verdade. A verdade é totalmente irreal. Para essa escola de conhecimento, não existe verdade. Já o ceticismo, ele é avesso à ideia de uma verdade absoluta. Mas ele pretende questionar. Questiona. Ou seja, talvez um dia se chegue a essa verdade. Já na corrente filosófica do perspectivismo, para eles a verdade ela vai depender de fatores históricos, fatores culturais, ou seja, a verdade de hoje é uma mentira da manhã, a verdade vai mudar com o passar do tempo. Entenderam essas ideias dessas 4 correntes filosóficas? Até aí tudo tranquilo? Aí nós vamos agora para onde? Para a epistemologia. A epistemologia é a corrente da filosofia que ela tenta discutir essa questão do conhecimento. O que é o conhecimento em si? Assim, existem algumas correntes filosóficas que trabalham com a origem do conhecimento. Nós temos o realismo ou empirismo, defendido por Aristóteles. Para ele, o conhecimento está no objeto. Está na minha capacidade de perceber esses objetos através dos meus sentidos. O conhecimento está onde? Está no tato, está no paladar, está na visão. Então, a origem do conhecimento é a partir do objeto. O conhecimento origina-se nos sentidos, formamos memórias através disso. Ou seja, eu só sei que a água é água porque eu vou usar um dos meus sentidos para experimentá-la e vou definir que aquilo é água. Ao contrário de Kant. Porque o Kant, como defende que a origem do conhecimento ela não está no objeto e não está somente na razão, ele é um criticista justamente porque ele usa esses dois, ele tenta fazer uma ponte. Ele diz que talvez nós nunca conheceremos as coisas. Porque o conhecimento ele vai depender basicamente do sujeito. E o sujeito ele tem as suas interpretações que vão variar, que vão mudar. É como se um sujeito, segundo ele, não usasse óculos, mas precisasse, porque ele tem dificuldade. Como ele verá o mundo? Ele verá um mundo diferente daquele que não tem dificuldade de visão. A ciência, para ele, ela pode modificar a forma como nós conhecemos as coisas. Ou seja, por novas invenções, nós vamos analisar de uma outra forma, vamos conhecer de uma outra forma. O eixo do conhecimento não está no mundo, mas no sujeito dependendo da sua percepção. Feito isso, então, nós vamos trabalhar a diferença entre verdade, veracidade e realidade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que eu creio, mas não necessariamente aquilo pode ser uma veracidade. A veracidade é a comprovação de uma verdade. Olha a diferença entre elas, porque você pode acreditar numa verdade que não seja verdadeira de fato. Pode ser uma grande mentira. A veracidade é a comprovação de um fato. Tá, professor, e a realidade? A realidade, ela é inegociável. O fogo queima, eu não preciso provar. O sol nascerá amanhã, eu não preciso provar. Então, a realidade é aquilo que independe de comprovação. É fato. Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido, tá? A nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Estou com saudades de vocês. Beijos, abraços, até a próxima.